Quanto tempo você esperaria por um amor verdadeiro? O sino da capela de Ambervale badalava havia 10 minutos e o vento que descia das colinas trazia consigo o perfume dos lírios que enfeitavam o altar. Adelaide de Verone, filha do barão Reinar, esperava diante de todo o povoado, vestida de branco, as mãos trêmulas seguras junto ao peito, como quem reza sem saber ainda por qual milagre. Lord Cassian de Beric aceita Adelaide de Varone como sua legítima esposa? Não aceito. Recuso a me casar com esta mulher porque, em todo o tempo de nosso noivado, jamais recebi dela um único olhar de afeto. Ela me trata com desprezo, como se eu fosse menos que o pó de suas botas. Não quero uma esposa que me odeia antes mesmo de se casar comigo. E, satisfeito consigo mesmo, Cassian de Beric fez uma reverência ao barão, deu as costas ao altar e saiu pela porta principal, deixando atrás de si o eco de seus passos e a vergonha de Adelaide, que ali ficou, sozinha diante de Deus e dos vizinhos, com o véu tremendo sobre o rosto, como uma vela prestes a se apagar. Ninguém correu para ampará-la. Ninguém, exceto o vento. Adelaide não chorou diante dos outros. Chorou depois, na carruagem, com o rosto escondido nas mãos enluvadas, enquanto o barão Reinar, ao seu lado, batia a bengala no chão com uma raiva que não era pela filha, mas pela fortuna que aquele casamento deveria salvar. Como havemos de erguer a cabeça agora nesta cidade? Estamos arruinados, Adelaide. Arruinados e humilhados. Ela não respondeu. Olhava pela janela da carruagem para as colinas verdes que se afastavam e pensava, como pensava havia tantos anos, em um menino de mãos calejadas e olhos cor de mel, que um dia lhe prometera voltar. Passaram-se poucos dias até que um novo boato percorresse Ambervale como fogo em campo seco. Um lorde estrangeiro, recém-chegado, de nome desconhecido e fortuna imensa, pedira audiência com o barão de Verone. Ele se apresentou como Lord Damian Ascombe, alto, de porte firme, bem vestido que parecia absorver a luz da sala. Trazia consigo um ar de mistério que fazia os criados baixarem os olhos ao cruzá-lo pelos corredores. Ninguém sabia de onde vinha exatamente sua riqueza, nem por que escolhera se instalar justamente ali, numa pequena região que mal aparecia nos mapas do reino. Vim propor ao senhor um acordo, barão. Sei do que se passou na capela. Sei também das dívidas que pesam sobre seu nome. Ofereço-me para me casar com sua filha. E com isso, cessar o escândalo e resolver suas aflições financeiras. Histórias e Amores apresenta Por que um lorde misterioso me escolheu como esposa? De onde você assiste ao vídeo? E o que exige em troca, meu lorde? Damian sorriu. Um sorriso que não chegava a ser alegre, mas sim um sorriso frio e calculado.
Caminhou tranquilamente pela sala enquanto o barão o observava com uma disfarçada curiosidade. Nada além do que já vim oferecer. Uma fortuna para levantar esta casa. Peço apenas que sua filha aceite se tornar minha esposa. O barão não hesitou. Não perguntou pelo passado do Lorde nem pelo porquê de tanta generosidade para com uma família estranha. A ganância, como sempre, falou mais alto que a prudência. Quando Adelaide foi chamada à sala e soube da decisão já tomada por seu pai, sentiu o chão girar sob os seus pés. Olhou para o homem que seria seu marido. Um rosto que nunca vira, frio, quase severo, e não encontrou nele nada que lhe fosse familiar. Ela não sabia, não podia saber, os planos que ele reservava para ela. O casamento foi breve, quase apressado, como se o barão temesse que o milagre desaparecesse antes de se concretizar. A capela de Amber Valley, que dias antes testemunhara a humilhação de Adelaide, agora a via novamente diante do altar, desta vez ao lado de um homem que ela sequer conhecia. Não houve flores em abundância, nem sorrisos verdadeiros. Houve apenas o sim seco de Adelaide pronunciado como quem cumpre sentença, e o sim grave de Damien, que ecoou pela nave da igreja como um trovão anunciando uma grande tempestade. Porém, uma pergunta pairava silenciosamente entre todos ali presentes. Por que aquele homem se casava com uma mulher que foi abandonada no altar anteriormente? Na noite de núpcias, no quarto principal da mansão, que agora seria o novo lar de Adelaide, ela se manteve de pé junto à janela, o vestido ainda intacto, os braços cruzados como uma muralha. Não pretendo fingir o que não sinto. Será o marido da filha do barão, Lorde. Terá minha presença nesta casa e o respeito que devo à minha posição de esposa, mas jamais terá meu coração. Damien, sentado à beira da cama, guardou silêncio por um longo instante e respondeu com a voz ríspida e sombria. Você sabe que é seu dever de esposa se entregar ao marido na noite de núpcias, não sabe? Poderia exigir o que me é devido por direito, mas prefiro ver você se render aos meus desejos. Solte-me. Não permito que me toque. Você se casou apenas para obter o status que a minha família possui, não porque me ama. Ora, minha pombinha, por que não se entrega logo? Você ama alguém em segredo? Confesse agora. Eu não amo ninguém. Me deixe em paz. Ele a soltou, observando-a por um instante longo demais, como se não acreditasse inteiramente na mentira que acabara de ouvir. Depois, com uma expressão arrogante, falou secamente. Não preciso da sua permissão para tomar o que é meu por direito. Mas no momento deixarei que acredite que pode me rejeitar. Virou as costas e saiu do quarto sem olhar para trás, deixando-a sozinha, o coração disparado, com a lua por única testemunha. Os meses que se seguiram formaram uma rotina de gestos educados e silêncios compridos. Damien observava Adelaide sempre à espreita, desviando o olhar quando ela percebia seus olhos
como um predador que estuda a presa antes de decidir se ataca ou se afasta. Adelaide era cercada de tudo que o dinheiro podia oferecer: vestidos trazidos de terras distantes, joias que brilhavam como estrelas presas em caixinhas de veludo, cavalos, livros, os melhores médicos para cuidar da saúde do barão. Mas nada daquilo tocava o seu coração, que estava fechado para aquele lorde que surgira em sua vida de forma tão repentina e sombria. Quem era ele, afinal? De onde vinha tanta riqueza? E por que escolhera justamente a ela entre tantas outras que aceitariam de bom grado a sua fortuna? Muitas tardes, quando acreditava que ninguém a observava, ela selava seu cavalo e cavalgava até um campo distante, onde um velho carvalho torto marcava o lugar de uma promessa feita havia anos. Ali, sentava-se na relva e tirava do bolso um anel simples de latão amarelado, gasto pelo tempo e pelo toque repetido de seus dedos. Onde você está agora? Por que demora tanto? Prometeu voltar. Apesar de casada, eu ainda espero a sua volta. Ela não sabia que, em algumas dessas tardes, um cavaleiro solitário a observava de longe, escondido entre as árvores, um vulto imóvel, o rosto oculto pela sombra do capuz, impossível de decifrar se aquilo que sentia era dor, raiva ou algo que ele próprio não se permitia nomear. Uma noite, no salão principal, Damian mandou trazer uma caixa de joias. Dentro dela, um colar de esmeraldas cintilava como se guardasse a própria luz da lua. É para você. Um presente digno de sua beleza. Ou será que preferia recusar, como recusa tudo que vem de mim? Ela olhou para as pedras verdes tão perfeitas que pareciam irreais. E depois olhou para o homem à sua frente, desconfiada. Por que me deu isto, Lorde? Não lhe dei motivo algum para tanta generosidade. Talvez apenas eu queira ver se um punhado de esmeraldas basta para te fazer esquecer o passado. Sou um homem que está por perto, pronto a te oferecer riqueza e conforto de verdade. Por que continuar presa à lembrança de um homem que talvez nem exista mais? Foi como se ele tivesse acendido fogo em pólvora seca. Adelaide ergueu o queixo, os olhos brilhando de uma indignação que Damian nunca vira nela. Guarde suas esmeraldas, Lorde. Prefiro um anel de latão dado com amor verdadeiro a todas as pedras preciosas do mundo, se elas vierem sem coração. Pode me julgar tola, mas uma lembrança de um amor que guardo em meu coração é a única coisa nesta vida inteira que me pertence de verdade. Ela fechou a caixa e a devolveu, saindo do salão com passos firmes. Damian ficou parado, olhando para as esmeraldas rejeitadas sobre a mesa. Por um instante brevíssimo, algo cruzou seu rosto. Algo que não era raiva nem triunfo, mas que desapareceu antes que qualquer testemunha pudesse dizer ao certo o que fora. Ele fechou a caixa com um gesto seco e não disse mais nada. Havia, porém, raros momentos em que a máscara de Damian parecia rachar, só para, no instante seguinte, se fechar de novo com ainda mais força. Certa manhã, encontrando-a no jardim colhendo flores silvestres para o altar da capela da família,
Ele se aproximou em silêncio e, quase contra a própria vontade, murmurou: As flores de campo sempre foram mais bonitas do que as rosas de estufa. Por que você fala isso? Os olhos dele se estreitaram, como quem percebe ter deixado escapar algo que não deveria. Endireitou os ombros e a frieza voltou a cobrir seu rosto como uma cortina se fechando. Não passa de um comentário qualquer. Não se habitue a procurar significado em tudo que digo. Naquela noite, deitada sozinha em seu quarto, ela pensou nos olhos de Dami. Eram olhos duros, sim. Olhos de um homem acostumado a comandar e a ser obedecido e que pareciam guardar sob chave qualquer fraqueza. Mas, por um instante, ao recordar daquele momento no jardim, jurava ter visto ali um brilho diferente. Um brilho que lhe lembrava, de forma distante e confusa, o menino que um dia lhe dera uma flor de campo colhida com as próprias mãos sujas de terra. Onde você está, meu amor? Você deve estar morto ou perdido em terras distantes. Será que se esqueceu de mim, como esquecem os que partem? Por que os olhos de Damien me atraem? Ele é um homem frio demais e não possui nada semelhante aos seus olhos. E, mesmo assim, o coração dela batia mais forte sempre que aqueles olhos a encontravam. E ela se odiava por isso. De repente, ouviu batida em sua porta. Era Dami. O que você deseja comigo em meu quarto? Já lhe disse que não adianta insistir em me ter. Não finja ser insensível, Adelaide. Eu vejo como você me olha. Vejo que os seus olhos brilham quando encontram os meus. Confessa. Não adianta fingir pra mim. Não. Isso é uma mentira. Eu não sinto nada por você. Não? Então por que você está tremendo? Por que não aceita logo os meus carinhos? Eu posso lhe ensinar muitas coisas. Enquanto ele falava próximo ao seu rosto, suas mãos a alisavam, percorrendo abusadamente os locais nunca antes tocados por nenhum homem. Adelaide fingia não sentir nada, mas por dentro a sua cabeça dava voltas, a ponto de quase perder o equilíbrio. Durante as carícias ousadas, calou-se. Permaneceu quieta, inerte, como uma pedra. No entanto, em seus pensamentos, sua alma gritava e lutava contra as inesperadas reações de seu corpo. Você é insignificante para mim. Mas que perfume agradável que você tem. Pare, por favor. Eu me sinto confusa. Inesperadamente, ela ouviu uma sonora risada. Era o Damien que, satisfeito com as reações dela aos seus toques íntimos, sorria como um homem que conhecia os seus atributos masculinos. Viu como é fácil ter você em meus braços? Retire-se do meu quarto agora! Tudo bem, eu sairei. Mas você percebeu que esse seu amor do passado não existe mais. Agora, o seu amor é meu. Nunca. Eu nunca perderei a esperança de que um dia ele voltará. O inverno chegou trazendo consigo fofocas cruéis. Na corte, começou a circular um boato. Dizia-se que o casamento entre Adelaide e Lorde jamais fora consumado, que ela era fria demais, incapaz de amar, e que talvez seu coração ainda pertencesse a outro homem. Um amor de infância, humilde e esquecido havia anos. Em um jantar formal diante dos nobres curiosos e línguas afiadas,
uma duquesa de sorriso malicioso resolveu provocar Adelaide diretamente. Dizem, minha cara Lady, que seu coração ainda vive preso a promessas de infância. Que espécie de esposa é essa? Que despreza um lorde tão generoso por lembranças de um garoto pobre? O salão silenciou. Todos os olhos se voltaram para Adelaide, inclusive os de Damien, que ergueu o rosto de sua taça de vinho com uma lentidão que dava a impressão de conter algo por trás daquele semblante impassível. Ela poderia ter negado, poderia ter mentido, protegendo sua reputação com uma frase fácil. Mas algo dentro dela, o mesmo orgulho que a fizera devolver as esmeraldas, recusou-se a trair a verdade. Vejo que a língua da duquesa é afiada e maldosa. Mas falarei a verdade sobre esse assunto. É verdade. Meu coração fez, há muitos anos, uma promessa a um rapaz que não tinha nada além de um anel de latão e um amor sincero para me oferecer. Ele partiu prometendo voltar, e eu prometi esperar. Podem rir de mim, podem me chamar de tola. Mas prefiro ser fiel a uma promessa humilde do que infiel ao que sinto de verdade. No entanto, eu não posso desprezar a atitude de meu esposo que, mesmo sabendo que meu coração pertence a um juramento de infância, mantém-se presente ao meu lado, aguardando que eu o ame. Se eu pudesse deixar de amar um fantasma, certamente seria o meu marido o homem que eu amaria. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Alguns nobres trocaram olhares de reprovação, outros de admiração silenciosa. Na ponta da mesa, os dedos de Damien se fecharam como se fosse em torno da taça de vinho, o único sinal quase imperceptível de que algo se movera dentro dele. Ninguém ali soube dizer se era raiva ou outra coisa qualquer. Ele não disse palavra, apenas se levantou, fez uma reverência breve aos convidados, segurou a mão de Adelaide e ambos se retiraram do salão. Naquela mesma noite, já na intimidade de seus aposentos, Adelaide chorava baixinho, sentada à beira da cama, com o rosto entre as mãos. Sentia-se exposta, envergonhada, e temia, mais do que tudo, ter provocado a ira do homem frio que jurara nunca lhe revelar seus pensamentos. Foi então que ouviu passos à porta. Damien entrou devagar e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, seu rosto não trazia nem frieza nem arrogância. Apenas algo cru, quase infantil, que ela jamais imaginara encontrar ali. Trazia consigo uma pequena caixa gasta pelo tempo. Eu preciso te contar algo. Não. Não pode ser. Damien segurou as mãos trêmulas dela entre as suas e disse, num sussurro que só os dois no mundo poderiam compreender. Debaixo do velho carvalho, prometi voltar antes que as folhas caíssem 7 vezes. E aqui estou, ainda que as folhas tenham caído mais vezes do que eu gostaria. Aquela era a frase secreta. As palavras exatas que ela guardara na memória, como quem guarda um tesouro,
ditas por um menino magro, pobre de olhos claros, havia tantos invernos debaixo daquele mesmo carvalho. Adelaide levou as mãos ao rosto, o corpo sacudido por um choro que misturava anos de espera, dor e, finalmente, alegria impossível de conter. Era você o tempo todo? Mas por que você mudou seu nome? Por que tanta frieza? Por que me fez sofrer tanto, se sempre soube quem eu era? Porque precisava ter certeza. Parti pobre e franzino, voltei rico e desconhecido. Temia que jamais soubesse se ainda me amava. Testei você com frieza, com joias, com silêncio. E a cada teste, você confirmava o seu amor. E eu me escondia atrás de uma máscara que já não suportava carregar. Me perdoe pela crueldade da espera, meu amor. Não a enganei por falta de amor. Foi por medo de continuar te amar demais. Eu ainda guardo o nosso anel de compromisso, meu amor. Então era por isso que teus olhos mexiam comigo. Você ficou tão forte. Mais bonito do que já era. Cresci, lutei, conquistei e me fortaleci. Mas fiz tudo isso pensando em voltar para você. Quando voltei, soube que você tinha sido abandonada no altar. Por esse motivo, não pensei duas vezes. Pedi sua mão ao barão. Quando eu era menino, ele me proibiu de me aproximar de você. Agora, ele me deu você como esposa. Meu amor sempre foi seu. Desde a primeira flor de campo que me deu, meu coração nunca pertenceu a mais ninguém. Ainda que tenha sido cruel, os teus olhos me seduziam. Eles não conseguiram disfarçar. Na manhã seguinte, Adelaide e Damian caminharam juntos até o velho carvalho que testemunhara, muitos anos antes, uma promessa de menino pobre. Ali, sob os galhos que agora brotavam folhas novas, ela usava, ao lado da aliança de casamento, o simples anel de latão, mais precioso aos olhos dela do que qualquer esmeralda do mundo. E ali, sob o velho carvalho de Amber Valley, onde tudo começara com um simples anel de latão, a história de Adelaide e Damian se tornou lenda entre os camponeses do vale. A lenda do Lorde Misterioso que escolheu se casar com uma mulher que foi abandonada por outro no altar. A partir disso, todos compreenderam que não há tempo demasiado longo para se esperar pelo amor verdadeiro. Agora, me conte nos comentários. Você percebeu que Damian era um menino do passado? Em que momento? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Porque aqui, cada história encontra um coração disposto a sentir.